A paz do Senhor, galera. Pra quem não me conhece, eu sou a Rebeca. Eu faço parte da Assembleia de Deus Ministério Sopro Divino, aqui da sede em Mauá, São Paulo. E eu também faço parte dos professores que dão aula de pré-aula para os jovens, da revista da EBD. Então, hoje eu vim falar com vocês sobre a lição 6, que vem trazendo a seguinte temática: a realidade bíblica do cuidado com o corpo. O nosso textuário está localizado ali em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que diz o seguinte: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O resumo da lição diz o seguinte: é preciso cuidar do corpo, pois ele é a morada do Espírito Santo em nós. Os objetivos da lição é saber que Deus nos criou seres sexuais, conscientizar do perigo do mau uso do corpo e da sexualidade e compreender qual é o propósito da sexualidade humana. Então, hoje nós falaremos muito sobre essa questão do corpo. Então, do que podemos usar para o bem e para o mal. Aqui na revista tem alguns tópicos que vem falando, porque, na verdade, assim, na revista vem falando mais sobre a questão sexual. Ela não foca tanto em outras questões. Porque é um tema que faz parte, é bom ensinar os jovens, sempre bom. Então, mas aqui no início, na interação e na orientação pedagógica, traz uma temática que é muito... não é tão citada no meio cristão. Eu acho importante falar para vocês. Então, hoje, nós estudaremos a respeito da realidade bíblica do cuidado com o corpo. Então, você terá a oportunidade, você como professor, de ensinar aos jovens que a fé cristã tem limites éticos em relação à sexualidade. A temática a ser enfocada é a sexualidade e a mordomia do corpo. Em geral, os crentes não cuidam do corpo como deveriam, pois se esquecem de que ele é a morada, templo do Espírito Santo. A realidade bíblica do cuidado do corpo exige que tenhamos uma alimentação saudável e os devidos cuidados com a nossa saúde física e mental. A falta de cuidado com o corpo tem consequências nocivas. Então, é claro, nós vamos trabalhar a temática da aula, mas aqui eu gostaria de fazer um adendo justamente sobre essa questão. Nós, como cristãos, nós não bebemos, nós não fumamos, nós não fazemos aquilo que vai de acordo com a visão que para o mundo é o ideal. Mas nós temos um pecado de estimação que nele não é muito citado, que é a gula. Então, eu estava até vendo hoje sobre isso e foi totalmente aleatório. Tava nas redes sociais e aí tava falando justamente sobre essa questão, de que o povo fala, crente não bebe, mas como que é uma beleza? Isso não é legal? Isso também é pecado? Então, é sempre bom lembrar. É lógico que onde a gente vai sempre ter um lanchinho, uma coisa assim, uma coisa frita. Nunca são coisas saudáveis, a gente nunca se reúne e tem coisas saudáveis para comer. Quando tem, às vezes o lanche é saudável, mas é um monte de refri, um monte de coisa que é industrializado. E nós sim, falaremos dessa questão do cuidado relacionado à sexualidade, mas eu acho importante você também frisar com seus alunos que a gula, tudo em excesso é um pecado. E o nosso ponto, que nós somos mais pegos, é justamente nessa questão alimentar. Nós não temos cuidado com isso. E é importante que sim, esse cuidado ele seja trabalhado nos crentes a cada dia, porque senão isso vira algo banal para nós e nós sabemos que a gula é um pecado. Então aqui eu já vou entrar para a temática da lição, né? O textuário que tá lá em 1 Coríntios, capítulo 6, dos versos 12 ao 16. Nós sempre falamos, e é muito importante, são poucos versículos, 5, para ser mais exata. É bom que você leia na sua aula, é bom que os seus jovens estejam sempre cientes de qual o texto que vai ser trabalhado a temática da aula. Então, é sempre bom que você leia em sala. Introdução. O que a fé cristã, inspirada na Bíblia, fala acerca da sexualidade humana? O que Deus preparou para que não abusássemos de nosso corpo e não fôssemos dominados pelo pecado? É o que veremos nesta lição. E aqui eu já passo para o tópico 1, subtópico 1. Então, o tópico 1 vem tratando sobre Deus que nos criou seres sexuais. E o subtópico 1, que é a criação divina. Deus criou o homem e a mulher, duas pessoas distintas, física, psicológica e sexualmente, que, embora diferentes, são seres que se complementam, que são criados para viver em harmonia e respeito. Por meio da reprodução dos dois sexos, o mandamento divino de dominar e povoar a terra foi cumprido. Então, nós aqui entendemos a criação divina. Deus, quando ele criou o universo, tudo que nele há, ele criou o homem. Depois de um tempo, ele criou a mulher para que o homem não ficasse só. Ele criou duas pessoas que
tem jeitos diferentes, tem formatos corpóreos diferentes, pensamentos diferentes, manias diferentes. É claro que, assim, todo mundo é diferente de todo mundo. Eu não sou igual a você que está me assistindo em N coisas. Mas nós sabemos que a estrutura da mulher e do homem, ela é diferente, justamente nessas questões, fisicamente, psicologicamente, sexualmente, cada um tem as suas necessidades. É claro que também não posso colocar todo mundo numa caixinha e falar, não, porque toda mulher é assim, todo homem é assim, não. Embora seres individuais, como mulheres e homens entre homens, no geral, assim, mulheres e homens têm cada um a sua especificidade, que são o que diferencia um do outro. Então, embora tenha essas diferenças, são seres que foram criados para viver em harmonia e respeito. É claro que, assim, hoje em dia a gente sabe que não é tão harmonioso e tão respeitoso o relacionamento entre homens e mulheres, não só entre homens e mulheres, mas essa questão da falta de respeito, de harmonia, no geral, qual é a consequência? Qual é o que gerou essa consequência? O pecado inicial. Então, a partir daí, muitas coisas mudaram. A criação, Deus criou para isso, mas o homem pecou e isso trouxe consequências para a raça humana, para tudo no geral. Então, o fato de Deus ter criado dois seres diferentes que se complementam, uma das coisas que esse complemento dele gera é a reprodução. Então, por meio da reprodução dos dois sexos criados por Deus, o mandamento de povoar a terra foi cumprido. Então, hoje nós estamos aqui porque Adão e Eva se reproduziram. Então, aqui nós passaremos, então, para o subtópico 2, que vem falando somente dois sexos. Quando Deus criou o homem e a mulher, os fez macho e fêmea. Não é à toa os cromossomos diferentes. A ciência comprova que o nosso sexo é determinado antes mesmo do nascimento. Então, quando Deus criou o homem, ele criou macho e fêmea, homem e mulher. Então, na questão humana da coisa, como Homo sapiens, nós somos homem e mulher. Então, quando animais, macho e fêmea, Deus criou esses dois gêneros. Então, nós sabemos que existe a diferença do cromossomo. A mulher, ela tem o cromossomo XX, enquanto o homem tem cromossomo XY. Então, isso é uma comprovação científica. Nós sabemos, e é a ciência que diz. Então, a ciência, ela vem para comprovar essa questão da diferença dos sexos e que isso é determinado antes do nascimento. Então, quando você está ali sendo formado no ventre da sua mãe, ou você vai ser XX ou você vai ser XY. Então, nós aqui entendemos que, de acordo com a palavra do Senhor e de acordo com a ciência, dois gêneros foram criados por Deus. Homem e mulher, homem ou macho, mulher ou fêmea. Então, com isso, nós concluímos essa questão dos dois sexos. E aqui já passamos para o subtópico 3, que é o pecado de Adão e Eva não foi o relacionamento sexual. Então, eu não sabia que existiam pessoas que pensavam isso, mas eu descobri isso numa EBD, inclusive, e eu fiquei meio... Entendi, né? Mas assim, algumas pessoas imaginam que o pecado inicial que expulsou o primeiro casal do Éden foi o sexo. Não foi. Nós sabemos que Satanás tentou Eva e Satanás não os tentou na área sexual, mas na área do ego, do desejo de poder, de ser igual a Deus. Então, não foi nessa área que Adão e Eva foram tentados. Eva, mais precisamente, que depois levou Adão ao erro. Mas não foi nessa questão sexual da coisa que foi a tentação por Satanás. Na verdade, esse era um mandamento, povoar a terra. Então, era necessário sexo entre os dois, um casal. Então, se você que está assistindo esse vídeo, você conhece alguém que já pensou isso, às vezes pensa isso, explique isso com um jeitinho, fala que não foi isso. Então, nós sabemos que a área tentada por Satanás foi muito mais naquela relacionada ao ego humano, o desejo de poder, e aqui nós já vemos que o desejo de poder que leva uma sociedade hoje em dia já vem lá de muito atrás. Então, o desejo de ser igual a Deus foi o pecado que nos trouxe tantas consequências para a humanidade. Então, não foi essa questão da área sexual, tá bom? Não é porque esse não foi o pecado inicial que nós devemos viver de forma libertina, seguindo os padrões mundanos. Então, não é porque esse não foi o pecado inicial que isso também não pode se tornar um pecado. E é justamente essa questão que deve ser trabalhada com jovens. Então, o sexo, embora não tenha sido o pecado inicial e nem a tentação de Satanás, ele sim pode se tornar um pecado quando ele é praticado fora daquilo que Deus nos deixou, os mandamentos de Deus. Então, ele pode sim se tornar um pecado. E não é porque ele não foi o pecado inicial que eu posso
levar a forma como o mundo vê o sexo para dentro da minha vida como um cristão. Então, embora aqui você talvez tenha pensado isso, agora você entende. Não foi pecado inicial, mas também tem que tomar cuidado com isso, principalmente jovens cristãos e casados também, né? O sexo tem que tomar cuidado todo mundo. Passando para o tópico 2. Perigos do mau uso do corpo e da sexualidade. Subtópico 1, a prostituição. Então, nós temos um exemplo muito claro das consequências da prostituição lá em Números 22, no versículo 23. Então, ali, essa questão do sexo, da prostituição, era algo muito comum nos povos que não serviam a Deus. Então, nos povos idólatras. Não é à toa que nos templos eles tinham relações sexuais lá dentro, como oferendas, como sacrifícios aos deuses deles. E Deus sempre exigiu que a nação de Israel fosse diferente dos idólatras. Porém, nós temos essa referência quando os hebreus saíram do Egito e passaram para a terra de Moabe. Então, os reis moabitas contrataram ali Balaão para lançar maldições contra o povo. Porém, ele foi impedido por Deus. Mas não muito tempo depois, o povo de Israel foi atacado por uma praga. E essa foi uma consequência de um conselho dado por Balaão. Então, ele falou para que o rei moabita enviasse mulheres para perto do acampamento, e essas mulheres se ofereceram para os hebreus e pediram que em troca eles adorassem os deuses deles. E aí, os homens se deitaram com essas mulheres, tiveram relações sexuais, e isso trouxe essa praga para a nação de Israel. Então, aqui nós vemos que a prostituição, ela é uma das armas mais fortes usadas principalmente contra os homens. É claro que assim, a prostituição, ela tá aí para todos, principalmente hoje em dia, no mundo onde nós vivemos, que nós estamos cercados de redes sociais, de internet, e isso, embora seja algo muito bom, o uso da internet é algo muito bom, você está me assistindo agora por conta disso, mas nós sabemos que isso trouxe muitas facilidades para que a prostituição e para que toda essa deturpação sexual seja de fácil acesso a todos. Então, ali ela foi usada como uma arma contra aquele povo e eles caíram. Hoje em dia não é diferente. A prostituição também é uma arma contra cada um de nós. Então, seja para mim como mulher, seja para você, mulher que me assiste, ou para um homem que me assiste, eu não sei. Mas todos nós temos que tomar cuidado com isso. Então, nós aqui vemos que o preço da prostituição é alto para todos que se envolvem nela e geram consequências para o que estão ao redor. Então, ali a atitude de alguns homens impactaram em todo aquele povo hebreu que estava ali naquele meio. A praga, ela foi para a galera toda, não foi só para aqueles que se deitaram com a mulher, então com as mulheres. Então, aqui nós já entendemos. A prostituição, ela é algo que ela traz consequências para quem vê, para quem pratica e para quem está ao redor. Então, aqui eu vou trazer um exemplo para vocês. Hoje em dia tem muito se falado sobre pornografia, o vício na pornografia. Então, eu acredito que você que está me assistindo, principalmente você, professor, vai ter que estudar um pouco sobre isso, sobre os malefícios que ela traz. E hoje em dia tem muitos artigos relacionados a isso, até documentários relacionados a isso. E nós entendemos o quê? A pornografia, a prostituição é algo que vicia o ser humano. Porque Deus nos criou seres sexuais. Porém, sim, o sexo é algo que normal, deve ser feito por um casal dentro do casamento. Porém, isso pode se tornar algo viciante, onde a pessoa não consegue ficar sem. Então, é aí onde homens largam suas famílias. Largam não, às vezes vivem uma vida dupla, então eles têm a sua família, e aí enquanto isso, nessas horas vagas, eles vão atrás de prostitutas para se relacionarem, ou se não pegam um celular, um computador, vai acessar a pornografia e fica ali assistindo, fica fissurado com isso. E qual um dos males causados pela pornografia, a forma como o outro é olhado com isso. Então, o homem que consome, ou uma mulher que consome muita pornografia, ele não vai olhar um outro homem, vou dar um exemplo mais claro, para eu não ter que ficar toda hora o homem ou a mulher. Mas um homem, ele casado, ou solteiro, ele consome muita pornografia. A forma como ele vai olhar uma mulher sempre será maliciosa. Porque é o que ele consome. Ele não vai conseguir olhar como se fosse um ser humano. Então, assim como uma mulher viciada em pornografia, não consegue olhar como se aquilo não tivesse que trazer, não consegue olhar o outro sem como alguém que vai lhe trazer prazer sexual.
Então, a pornografia é um dos males desse século e é bom você, professor, trabalhar isso com os seus alunos, falar sobre esses malefícios. Porque hoje em dia nós não conseguimos saber se a pessoa assiste ou deixa de assistir. Não é algo que as pessoas vão ficar falando, eu assisto. Na verdade, no meio secular, isso é normal. Os jovens tratam sobre isso. No meio cristão, isso é um tabu. E não pode ser um tabu entre nós. É lógico que você não vai ficar falando para os seus alunos. Ou você, jovem, tá assistindo, vai ficar falando com seus amigos. Pô, eu assisti um vídeo, né? Eu vi um OnlyFans. Eu vi uma menina do diabo, porque isso hoje em dia é algo normal. Então, você tá lá no Instagram, você pode chegar até anúncios pra você de um OnlyFans. Agora tem as meninas do Job, que são as meninas que trabalham com isso. E aqui eu não estou falando mal dessas mulheres, tá bom? Eu não estou aqui para julgar elas. Eu estou aqui falando sobre os malefícios causados pela prostituição. Isso destrói vidas, isso destrói lares, isso destrói famílias, isso destrói a própria pessoa. Fora os malefícios também para quem vive disso. Então, a prostituição é algo ruim, porque é um excesso. Então, Deus nos criou seres sexuais, mas não para vivermos de sexo. Não para vivermos praticando isso. Assim como as pessoas que assistem, que consomem isso, são afetadas de uma forma ruim, as mulheres que trabalham com isso para sobreviver também são afetadas. Então, isso é algo para vocês terem noção de como isso é complexo de se falar. Então, em alguns minutos aqui, você, professor que está me assistindo, eu não vou conseguir falar muito com você, mas você pode pesquisar e trabalhar isso com os seus jovens, não só nessa aula, mas é um tema que está muito em alta e isso deve ser trabalhado com jovens cristãos, para que eles não se portem, não façam uso das mesmas coisas que os jovens do mundo. Então lá, muito tempo atrás, o apóstolo Paulo já advertiu aos coríntios que o antigo comportamento sexual promíscuo não seria aceito por Deus. Então, um jovem que ele se converte, ou um homem, uma mulher, uma pessoa que se converte ao cristianismo, a vida passada dela, sabemos que ela vai ter que lutar contra aquilo que ela vivia. E isso é normal, cada um vai ter que lidar, como acredito que todos vocês já saibam, e eu não sei se eu já falei isso em alguma pra ela, mas todos nós temos fraquezas, cada um tem uma fraqueza, algo que é mais propenso a cair. Então, alguns são na questão sexual, outros são na questão do dinheiro, outros são na questão do ego, N coisas que você pode ser a sua fraqueza. Existem pessoas que nessa área sexual, mas cada um, quando aceita o Senhor, a pessoa precisa lutar contra as práticas que ela vivia antes e que era algo normal. Então, o apóstolo Paulo, naquela época, ele já vinha falando sobre isso porque era algo normal. Então, as pessoas, como eu falei, elas cultuavam outros deuses e elas iam lá, faziam sacrifícios e elas se deitavam uns com os outros. Isso era algo normal. Então, o apóstolo Paulo já estava advertindo aos coríntios que isso não era aceito por Deus. Naquela época não era, hoje também não é. Você, jovem cristão, você, um ancião cristão, alguém que já está há anos caminhando com o evangelho, viver na prostituição, viver consumindo prostituição não é algo aceito por Deus. Então, aqui nós já entendemos, a prostituição não é algo bom, é algo que não pode ser um tabu de ser falado, essa questão sexual da coisa não pode ser tratado como um tabu. Você, talvez não só professores que estejam me assistindo ou jovens, você como pai, também sente com seu filho, explica as coisas, sabe? Hoje em dia é algo, como eu falei, muito, muito comum. O seu filho com uma mensagem, ele pode acessar coisas terríveis. Então, converse com os seus filhos, converse com os seus jovens, instrua eles no caminho que eles devem andar, porque eles se lembrarão no momento que for necessário sobre isso, sobre os seus ensinamentos, e eles não serão levados pelo que os amiguinhos que não conhecem a Cristo falam, porque é necessário que um jovem cristão, ele viva de maneira diferente que o mundo. Então, talvez vire chacota, talvez vire piadinha, mas a partir do momento que você tem uma identidade criada no Senhor, nenhuma piada que alguém fizer relacionada a qualquer coisa que seja, vai te afetar, porque você entendeu que é algo muito maior e muito mais valioso que você tem guardado consigo, que sexualidade, que minutos de prazer não vale a pena você perder, você deixar uma eternidade com o Senhor, você colocar uma barreira no seu relacionamento com o Senhor em troca de minutos de prazer. Então aqui eu já passo para o subtópico 2, que é o aborto. O aborto é a interrupção da gravidez que traz a morte da criança no ventre de sua mãe. Essa é uma prática antiga que no livro de Jó já é citada. Então, atualmente, esse pensamento tem sido normalizado e existem grupos que lutam em favor da liberação ou da descriminalização do aborto.
Somente a graça de Deus pode socorrer uma mulher que acredita ter encontrado nessa prática uma solução. O aborto é, como falado, a interrupção da gravidez e é uma prática que ela não é nova, não é que surgiu agora, no século XXI, é algo que já vem sendo praticado há anos atrás. Então, existiam, acredito que todo mundo já viu falar de filmes, em séries, isso já é algo existido, já é algo que fazia parte da rotina de pessoas, já é algo que fazia parte da vida societária, da vida, é algo que fazia parte já da vida da sociedade. Então, tanto o aborto espontâneo quanto o aborto praticado. Nós sabemos que hoje, de acordo com o nosso Código Penal, existem formas de aborto que não são criminalizadas. Então, hoje, nós sabemos que tem alguns grupos que lutam para que o aborto seja descriminalizado e liberado. O que é descriminalização? Que não seja mais um crime. Hoje, como eu falei, no nosso Código Penal, existem algumas modalidades, não sei se essa palavra é certa, mas existem alguns tipos de aborto que são liberados. Quais são esses casos? Então, aborto, quando a mulher é estuprada, é uma das motivações, ela é legal para que ela realize esse aborto. Outra forma, quando a gravidez é de risco, então a mulher ter essa criança pode fazer com que ela venha a falecer, então é liberado o aborto. E também quando é uma criança que é anencéfala. Ela não teve a formação craniana, a criança não formou bem o cérebro, a massa encefálica, então quando a criança não forma essa massa encefálica, é outra modalidade que pode ser liberado o aborto. Então, embora tenha essas liberações, existe até o tempo, né, o número de semanas em que esse aborto pode ser realizado. Mas essa questão da descriminalização é justamente para que não haja essas classificações, mas que seja algo que não seja crime. Então, seja que a mulher foi estuprada, seja que o bebê é anencéfalo, seja que isso traga risco à vida da mãe, ou que a mulher simplesmente não queira ser mãe. Então, essa é a descriminalização. E liberação. Então, para todos, aberta a toda pessoa que não desejar ter filhos, para que ela realize. Então, existem grupos que lutam por isso. Nós sabemos que não é adequado, que isso não é bom, isso contrafere os princípios do Senhor, os princípios bíblicos. E aqui, nessa última frase, nós entendemos que somente a graça de Deus pode socorrer uma mulher que acredita ter encontrado nessa prática uma solução. É claro que assim, eu entendo que uma das consequências do sexo, embora hoje em dia o sexo é um dos meios de prazer, uma das consequências é uma gravidez. Porque esse era o plano inicial. Deus, quando criou o homem e a mulher, ele mandou eles irem povoar a terra. Então, qual é a consequência? Filhos. Estamos aqui hoje. Uma gravidez indesejada, uma gravidez indesejada deve ser algo muito difícil. Eu não imagino o que é estar nessa situação. E aqui nós entendemos que só a graça de Deus pode vir como socorro para uma mulher que está nessa situação. Seja porque ela não se protegeu, seja porque ela fez sexo e engravidou, seja porque ela foi abusada, seja porque o filho dela não formou ali a massa encefálica, não se formou no ventre durante o período gestacional, ou seja, porque o nascimento daquela criança pode trazer risco à vida dela. Então, eu não imagino o que é uma mulher ter que passar por isso, mas nós, como cristãos, entendemos que assim, as pessoas que não conhecem a Deus, que não têm um relacionamento com Ele, que não seguem os mandamentos bíblicos, não pensarão da mesma forma que nós. Sabemos que o aborto é errado, sabemos que o aborto fere os mandamentos do Senhor, mas de forma alguma nós podemos estender o nosso dedo como julgadores para uma pessoa que fez essa prática. Então, a pessoa ela não conhecia o Senhor, assim como eu dei o exemplo lá da prostituição. A pessoa não conhecia o Senhor, ela vivia uma vida toda errada. Quando a partir do momento que ela conhece o Senhor e ela passa a viver uma vida de acordo com os seus princípios, aí é onde ela vai entender as consequências disso, é onde ela vai entender o porquê isso é errado. Então, o que não cabe a nós? Não cabe a nós julgarmos e apontarmos as pessoas que fazem o mau uso do corpo e da sexualidade. Então, com isso, eu já passo aqui para o subtópico 3, que é formas distorcidas de sexualidade. Então, nós sabemos que Deus criou o homem e a mulher e a própria biologia, a própria ciência comprova essa ação. Embora hoje exista muitas ideologias contrárias que a palavra nos diz, nós, como cristãos, precisamos nos basear na verdade das Escrituras para que não sejamos levados
por esses pensamentos. Cabe a nós orarmos, pedindo a Deus que nos dê discernimento em tudo que vemos, ouvimos e falamos também. Aqui nós sabemos, Deus criou o homem e a mulher. O que isso é? O relacionamento heterossexual. Hoje existem outras linhas de visão e aqui a revista traz relacionada a isso e eu vou ler para vocês. Então, o relacionamento heterossexual é quando a atração é pelo gênero oposto. Então, uma mulher gosta de um homem gosta da mulher. O relacionamento homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero. Então, o homem gosta do homem, a mulher gosta da mulher. O relacionamento bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros. Então, a mulher ela pode gostar da mulher ou do homem, ou o homem pode gostar do homem e da mulher. Então, aqui nós temos outra classificação, que é o assexual, quando inexiste atração por gênero algum. Então, é uma pessoa que ela não se atrai por gêneros. E pansexual, que é quando a atração não depende de gênero. Então, não necessariamente a pessoa vai gostar de alguém porque é homem ou porque é mulher. Ela não vai olhar dessa forma. E aí, eu não entendo muito bem como funciona, mas aí eu acredito que a pessoa deve ter alguns critérios que façam ela gostar. Pode ser que sim, ou pode ser que não. E assim, também tem uma forma de gênero, né? Aqui nós estamos falando de atração sexual, de sexualidade. Essa questão é heterossexual, homossexual, bissexual, assexual, pansexual. São sexualidades, mas referente a gêneros, nós sabemos que também tem uma outra ideologia que é dos não binários, onde a pessoa não se identifica como homem ou como mulher. Então, nós sabemos que as pessoas têm tentado trazer até para a língua portuguesa o gênero neutro, a linguagem neutra, por conta dessas questões. Mas nós, como cristãos que seguem a palavra do Senhor, sabemos que qual é o relacionamento que nós temos? O relacionamento heterossexual. Qual é o meu gênero? Aquele que eu nasci, aquele que eu, lá no ventre eu fui formada, que o meu cromossomo é XX ou é XY. Então, aqui eu quero novamente frisar na última frase que cabe a nós orarmos pedindo a Deus que nos dê discernimento em tudo que vemos, ouvimos e falamos. Então, nós como cristãos, volto aqui a reiterar, existem pessoas que não têm a mesma linha de pensamento que nós. O que eu jamais posso fazer? Apontá-las, jamais eu posso simplesmente estar andando na rua e ver um casal homossexual, apontar e falar, vocês vão pro inferno. Gente, jamais faça isso. Jamais. Eu gosto muito de um versículo, eu acho que é um dos meus versículos favoritos, que o que diferenciaria os discípulos de Jesus seria o amor. Então, a pessoa, ela tem uma vida de homossexualidade, de bissexualidade, e ela te questiona, é uma coisa. Agora, você simplesmente parar as pessoas na rua e começar a falar as suas crenças, aquilo que você acredita pra ela, é errado. Você já está ferindo os mandamentos do Senhor. Então, não é porque uma pessoa fere os mandamentos do Senhor, porque ela está usando o corpo e a sexualidade de uma forma errada, que eu tenho o direito de apontá-la. Então, nós, como cristãos, nós temos que nos basear na verdade das Escrituras. Então, nós temos que conhecer a palavra de Deus, saber o que é certo, viver uma vida correta e orar para que as pessoas que vivem nessa vida distorcida de sexualidade, nessa vida distorcida, nessa vida moralmente distorcida, nós temos que orar para que elas encontrem o Senhor, para que elas encontrem a palavra do Senhor e elas possam viver uma vida diferente. Jamais entenda como, olha, eu conheço a verdade e agora por isso eu posso apontar as pessoas. Não, porque um dia você também não conheceu a verdade. Quantas pessoas nós conhecemos e já ouvimos falar de testemunhos de que viviam numa vida da homossexualidade, de que viviam numa vida distorcida e encontraram a Cristo e a vida delas mudou. Nós temos que orar para que essas pessoas encontrem a Cristo e a vida dela mude. Nós não podemos apontá-la, fazer mutirão para acabar com ela. Não, gente, isso não é atitude de cristão. Então você também trabalha isso com os jovens, porque além disso ser errado com base na palavra do Senhor, isso também traz medidas jurídicas relacionadas à pessoa. Então isso é crime. Não pensem que porque, conheço a verdade e vou falar pra todo mundo, isso não vai me gerar nada. Pensem, se a pessoa te questiona, é uma coisa. Agora, você sair falando deliberadamente, falando palavras pejorativas para as pessoas, isso, além de não ser uma atitude cristã, isso pode trazer medidas judiciais. Um processo pode estar batendo na sua porta aí daqui a alguns dias. Então, toque, toque, toque. Quem bate é a Polícia Federal. Então, assim, o que nós, como cristãos, temos que fazer? Nós temos que nos cuidar, primeiramente. Não podemos
tapar o nosso olho e querer apontar o olho do irmão, nós temos que saber, sim, o que nos cabe falar às pessoas quando questionados. Então, aqui, para concluir esse tópico, o que nós, como cristãos, temos que fazer é uma obrigação. Eu tenho que ter uma vida correta diante do Senhor, uma vida correta diante dos homens, para que, se eu for questionado, eu tenha o que falar para as pessoas. Então, nós já cansamos de ver, eu acho que todos já sabemos, já ouvimos falar de algum caso de uma pessoa que estava na mídia como cristão, na mídia gospel da coisa, e do nada surgiu uma bomba que tinha relacionamentos homossexuais, que a pessoa vivia uma vida de drogas, uma vida de prostituição. Então, e aí você vê, às vezes são casos até de pessoas que apontavam as pessoas que eles mesmos usufruíam, das pessoas que eles praticavam as mesmas coisas. Então, nós, como cristãos, temos que ter uma vida correta diante de Deus, diante dos homens, e é claro, jamais olhar o outro com desdém, jamais olhar uma pessoa que vive uma vida distorcida, que vai contra os princípios do Senhor como alguém inferior, e jamais falar para ela aquilo que ela não nos questionou. Isso não é papel de cristão. Se uma pessoa te questiona, você conversa com ela. Mas se a pessoa tá vivendo a vida dela, você não tem direito de ir lá falar para ela que ela vai pro inferno. Embora é uma realidade, é uma realidade. É claro que, assim, nós sabemos que a vida que a pessoa leva aqui na Terra vai trazer uma consequência. Você vai para a eternidade com Deus, você vai para a eternidade lá no lago de fogo. Mas quem sou eu para ir lá e falar isso para a pessoa? Quem sou eu? Isso cria uma barreira entre eu, a pessoa e Deus, porque eu não tive sabedoria. Então, hoje, você que me assiste, que você possa orar referente toda essa questão, Senhor, me dê sabedoria, Senhor, dá discernimento para os crentes, Senhor, que essas pessoas sejam alcançadas, que essas pessoas possam encontrar a sua graça, que essa pessoa pode encontrar salvação em ti e que a vida dela venha a ser mudada. Tópico 3, então aqui passando para o tópico 3, o último tópico, e o subtópico 1, que é a glorificação. Então, na eternidade, nós não teremos sexualidade, pois não precisaremos dela. Nós estaremos ao lado do Senhor e tenho certeza que isso já será o suficiente. Então, Jesus nos garante isso, que não haverá essa necessidade. Então, nós temos esse exemplo, quando ali um grupo de saduceus, eles vão questionar Jesus, trazendo uma situação, falando, Senhor, tinha um homem que se casou com uma mulher, e aí o homem morreu algum tempo depois. E naquela época, quando se casava, tinha que ter filhos, né? Para que trouxesse descendência. Se um homem ele falecia, ele não tinha descendência, a mulher tinha que se casar com o irmão dele para trazer descendência ao seu irmão. E aí, aqui eles trazem um exemplo de um homem que se casou com a mulher, faleceu, não teve descendência, a mulher se casou com o irmão. Esse irmão faleceu, aí ela casou com o outro irmão, e o outro irmão também faleceu. E aí, no final, ela se casou com os demais irmãos e todos faleceram. E aí, a questão deles na eternidade, a mulher... também, a mulher morreu também, né? Aí, os irmãos morreram, a mulher morreu também, e aí eles questionam, na eternidade, de quem ela seria a esposa. Então, aí, Jesus, ele sabia que essa era uma situação para tentar pegar ele no pulo, né? Eles vieram com uma situação, mas eles esqueceram que eles estavam falando com Jesus. Então, Jesus já tem todos os argumentos possíveis, e aí Jesus nos deixa claro que na eternidade não será uma questão, isso não será necessário, nós seremos glorificados, então nós não teremos essas necessidades carnais. Então, após a glorificação, os nossos corpos não terão traços distintos de sexualidade humana, pois na eternidade isso não será necessário. Então, a glorificação, todos os nossos pecados, as nossas concupiscências, os nossos desejos serão retirados de nós. Nós teremos um corpo glorificado, um corpo para viver lá na eternidade, um corpo para viver perto de Deus. Então, nenhuma das necessidades que nós temos hoje, seja sexual, fisiológica, vai ser a mesma lá, entende? Tudo isso vai ser tirado de nós. Então, lá não vai ter necessidade de você se casar, de você se dar em casamento. Lá você não vai ter marido, lá você não vai ter esposa. Lá, na verdade, você vai ser esposa de Deus. Oh, coisa linda. Falta muito, Deus. Então, nós entendemos que tudo nessa vida passa. Esse corpo aqui vai ficar para trás. E aí, aqui a gente já entra para o subtópico 2, que é o destino dos que rejeitaram a Cristo. Então, da mesma forma que haverá um destino para os salvos em Cristo, que serão transformados e glorificados, os que não receberam a Jesus também serão ressuscitados, mas para a vergonha eterna. Não haverá um corpo glorificado, mas um corpo destinado ao lago de fogo para todos sempre. O que fazemos nesta curta vida determinará o nosso destino eterno. O que vale mais, minutos de prazeres carnais ou a eternidade com o Pai? Então,
qual é o nosso objetivo? A eternidade com o Senhor. Vale a pena eu abrir mão da minha eternidade com o Senhor por prazeres carnais, prazeres mundanos, prazeres que eu vá viver aqui na terra? Eu acredito e eu tenho certeza, na verdade, que nada nesse mundo se compara a estar na eternidade com o Pai. Você estar ao lado dele, você viver com ele. Então, quando você pensa dessa forma, qualquer outro tipo de necessidade fisiológica humana, qualquer tipo de necessidade que você tiver, que vier da sua carne, isso vai ser algo totalmente superável para você, porque você entende que você tem um objetivo maior, que é a eternidade com o Pai. Então, trabalhem isso com os jovens de vocês também, falem com eles relacionado a isso, para que eles entendam a grandeza, o sentido de... E eles compreendam, sabe? Não compreendam, porque é meio difícil você compreender a eternidade com Deus, mas que eles tenham uma ideia do que é a eternidade com Deus, para que eles entendam, e aí eles pensem 2, 3 mil vezes antes de se deixar levar por essas concupiscências, por esses desejos carnais, porque quando eles tiverem isso como a prioridade, a eternidade com Deus, tudo que eles olharem, todos os pratos que forem entregues a eles, e não só os jovens também, a todos os pratos que chegarem até você vão ser coisas que você vai falar, cara, isso não vale a pena, porque tem algo muito maior que me espera. Eu também espero por algo muito maior. E aqui eu já passo para a conclusão, que vem falando o seguinte: a sexualidade humana foi planejada por Deus. E isso é uma bênção, mas também é um desafio. Então, nós somos seres sexuais, o sexo é uma necessidade humana, mas isso também é um desafio. Você, jovem solteiro, ou você que vai dar aula para um solteiro, você que conhece o jovem solteiro, instrua ele no bom caminho. Instrua ele que sexo fora do casamento é pecado. Então, isso tem uma consequência. Então, por mais as pessoas tenham uma visão de... e pecou, tem que casar. Tá bom, pecou, casou, acertou. Mas você vai ter a consequência do ato que você praticou. Então, se você praticou o sexo antes do casamento, isso vai te trazer uma consequência. Pode ser um filho, pode ser uma doença, ou pode ser algo que você se casou cedo demais, você tem que fazer as coisas às pressas, tudo tem uma consequência. Não pensem que assim, as pessoas... Deus é amor, mas Deus também é justiça. Ele perdoa pecado? Sim, mas todo pecado tem uma consequência. Então, não é porque somos seres sexuais que eu tenho que viver uma vida regada a sexo. Não. Eu, como uma jovem solteira, o que eu tenho que fazer? Me guardar para o meu casamento. Se Jesus voltar antes de eu casar aqui na terra, vou casar lá no céu. Maravilha. Então, o que tem que entender e colocar na cabeça das pessoas? Sim, principalmente nessa aula. Sim, o sexo é algo criado por Deus, mas tem critérios para ser realizado. Não adianta você querer viver como se fosse uma brincadeira. Não tivesse consequências, porque tudo que nós fazemos tem consequências. Então, é preciso que cuidemos do nosso corpo de acordo com a vontade de Deus, nos abstendo da prostituição e de outras práticas que podem nos levar à perdição eterna. E aqui eu reitero, o que vale mais? Minutos de prazeres carnais, minutos de prazeres de práticas prazerosas ou uma eternidade com Cristo. Pesem isso numa balança. Você que me assiste, que vai falar com jovens, fale isso com eles. Coloquem na balança o que vale mais. O que você está praticando agora, os minutos, o tempo de prazer que você terá agora, ou a eternidade, que é a eternidade com o eterno. Com Deus, com quem criou o universo, com quem criou todas as coisas, com quem criou o sexo, com quem criou a sexualidade, com quem criou tudo. O que vale mais? Eu espero que essa aula tenha agregado a você, professor. Eu espero que você, que também não é professor, mas que é um dos nossos telespectadores que estão sempre conosco, eu espero que essa aula tenha auxiliado você em algum tipo de pensamento, em alguma coisa. Eu espero que tenha sido proveitosa de alguma forma para você, que vocês sejam abençoados a cada pré-aula que vocês assistem, que vocês sempre deixem o like para nós aí, o seu comentário, compartilhem os nossos vídeos, isso ajuda o nosso canal a crescer e ajuda que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, que é pregada aqui, não somente nas pré-aulas, mas em cada vídeo que é postado para vocês assistirem. Então, eu espero que tenha sido proveitoso esse tempo com vocês. Que Deus os abençoe. Tchau, tchau!